Olá, espero que estejam bem. Um último comentário sobre o livro do Leste, A Revolta das Elites, a Traição dos Intelectuais. Termino aqui meus comentários. Quem tiver interesse, lá no canal do YouTube prof.Renato Martini, eu comento o livro todo e vou aqui fazer um fecho, a terceira parte. Eu vou sintetizar, é intitulada A Noite Escura da Alma. E só para completar, né, o que estávamos discutindo, conversando, refletindo sobre esse baita livro, aqui essa terceira parte, que ele escreve justamente num momento em que ele está passando por um problema pessoal muito sério, de câncer, né, terminal, e que ele se recusa a fazer o tratamento de quimioterapia, porque a ele foi dito que era muito improvável que ele superasse, mesmo com o tratamento, e que ele perderia a lucidez e tudo mais, o que ele preferiu abdicar do tratamento para concluir então o livro, né? E acredito que tem muito da questão pessoal, porque ele passa nas suas conclusões finais, que são em 3 capítulos, mas eu vou sintetizar na seguinte questão discutida. Ele aqui trata um pouco do temperamento da modernidade, não é? Então essa ideia que caminha junto com uma ideia iluminista, né, de progresso, de que, aqui citando autores, pegar alguns que ele menciona, né, por exemplo, Freud, o próprio Weber, né, que nós teríamos saído de uma infância da humanidade, né, e chegado a um período mais maduro, caracterizado por o abandono, né? Teremos que abandonar aquelas reflexões mais vinculadas ao passado, à tradição e à religiosidade, né? A modernidade como um fardo desta racionalidade, associando uma religiosidade, por exemplo, a uma infância, né? A uma segurança perdida, a busca desse vazio, né? De tentar dar sentido a algo que não tenha muito sentido e, e vinculando muito a perspectiva de que a partir da razão, da ciência, nós então conseguiríamos controlar, né? Resolver melhor os problemas. O Leste talvez nos mostra que talvez isso seja inclusive uma visão deturpada da religiosidade, né? Uma visão mais simplista, onde na verdade a religião não é uma promessa de um porto seguro completo ao indivíduo. Pelo contrário, né? É um grande desafio, é até algo contraditório, né? Que a felicidade ela está justamente em você abdicar desta busca da felicidade de qualquer maneira, né? É você ter a ideia, isso é muito presente na religião, se formos mesmo na essência, né? De que independente de sermos justos, injustos, bons e maus, nós sofreremos muitas agruras nessa vida, né? E passaremos por muitas cruzes, etc. Mas a discussão aqui é a seguinte, o que ele questiona, é que essa visão, por isso que, fazendo essa conclusão aqui em relação à revolta das elites, né? Essa visão de que
o esclarecimento, né, racional, a ciência, o progresso, e que nós deveríamos abandonar as formas de tradição, né, uma coisa meio vinculada a uma percepção conservadora, etc., nos trariam avanços e que justamente aqui ele no último capítulo, inclusive, ele intitula A Alma do Homem sob o Secularismo, fazendo um diálogo com um texto do Oscar Wilde, A Alma do Homem sob o Socialismo, né? Em que ele ali faz uma história mostrando de como o avanço da tecnologia, da máquina, etc., nos libertariam dos trabalhos mais braçais, menos intelectualizados, etc., e nos levariam a uma condição melhor, mais emancipada, etc. E o diálogo é justamente mostrando que, na verdade, essa ilusão do progresso, né? Essa ilusão de que isso nos geraria a ciência, as máquinas, acabaram, na verdade, gerando outros tipos de profetas, né? E profetas vinculados à intelectualidade racional que nos permitiriam pensar, nos permitiram pensar, ou nos levaram à ilusão de pensar de que éramos senhores do nosso destino, né? E isso, inclusive, levou o que ele discute aqui um pouco no livro, né? E outros autores pegam a ideia de que os especialistas resolveriam, né? Uma espécie de tirania dos especialistas, aquele que tem conhecimento, a ciência, a racionalidade, o estudo, etc., nos levariam a um mundo mais próximo a uma emancipação, a uma perfeição. Só que nós vivenciamos justamente um período, e é bom lembrar que ele está ali há 30 anos atrás, né? E quando nós começamos a entender os limites dessa ilusão de controle sobre o mundo, né? E que o futuro ele está muito mais cercado de dúvidas, de temores, etc., do que certezas. Então, é assim que ele conclui o livro. É claro que eu não vou fazer aqui uma digressão, porque aqui poderíamos abrir várias portas e janelas para essa discussão, mas no limite é o seguinte, dos limites, né, da pretensão intelectual. E que isso acabou, inclusive, levando, como mostramos lá nos capítulos iniciais, a na verdade, um descolamento das elites e da população, né? Um grande fosso. E hoje isso fica muito visível pelos fenômenos que nós estamos vivendo no mundo, etc., né? A volta de uma tentativa de um discurso populista de conexão com o povo, etc. Não estou dizendo que esses líderes das soluções propostas estejam nos encaminhando para uma situação melhor, mas que de alguma maneira souberam ler, né, este vácuo que fica entre as classes pensantes e as elites de uma maneira geral e a própria população, o povo, etc. Então, é justamente isso que eu gostaria de trazer, né? E aqui aprofundando um pouquinho menos esse terceira parte, mas conectando ali um pouquinho com o começo do livro e sugerindo, portanto, a leitura
grande livro, né? Revolta das Elites e a Traição dos Intelectuais. Então, quem tiver interesse ali, eu discuto em vários vídeos, né? Ficamos um bom tempo na discussão do Lesch e espero ter ajudado e contribuído. Obrigado pela atenção.